Hoje eu vim trazer para vocês a receita de cookies. Todo mundo que come o cookie acha muito gostoso e é uma receita muito simples, muito fácil, então hoje eu vou passar ela aqui pra vocês. Tenta fazer na casa de vocês porque é muito gostoso, muito simples, muito fácil e assim, são com ingredientes que você tem em casa. Hoje o vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente porque ele vai ter a receita. Depois que eu fizer toda a receita, ensinar como fazer, que ela é bem simples. Eu separei algumas dicas para quem quer começar a vender cookies. Então aqui embaixo na caixa de descrição vai ter a minutagem. Então se você quer pular direto para um ou para outro, você vai aqui embaixo, você clica no minutinho azul e vai direto pro ponto do vídeo exato, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aprender a fazer o cookie? Para fazer o cookie é tudo muito simples. Você só precisa de um bowl, uma espátula, um kit de colheres que tem todas as medidas de colheres e xícaras, tá? Então aqui no bowl eu coloquei 1/3 de xícara de margarina com sal e acrescentei também meia xícara de açúcar refinado. E daí mistura os dois até ficar um creminho. Acrescentei um ovo e mexi de novo. Eu esqueci de avisar. Se você for usar baunilha, você coloca junto com o ovo uma colher de chá. Eu não coloquei aqui porque eu tava sem. Depois foi 1/4 de xícara de leite em pó. Eu tô usando integral, tá? Aí você mexe mais um pouco. E aí então eu acrescentei uma colher de chá de amido de milho, uma colher de café de bicarbonato de sódio e uma xícara assim bem compactada de farinha de trigo. É importante ela tá compactada por causa da quantidade. Vai faltar farinha se ela não for compactada, tá? Se você só colocar ela assim e medir. E aí mistura tudo até ficar... Não precisa estar 100% homogêneo, porque você vai colocar o chocolate e acabar de misturar. Aqui você pode colocar qualquer coisa. Chocolate em gota, chocolate picado, castanha, fruta seca, o que você quiser. Aqui eu coloquei M&M's. E caso você não use a margarina com sal, coloca 2 gramas de sal. Mais ou menos assim, um punhadinho, né? Uma pitadinha. E o sal você vai misturar junto com a farinha, tá? É só misturar tudo. Não precisa pôr pra gelar. Você pode misturar tudo, pesar e já pôr pra assar. Aqui eu vou fazer na air fryer, é uma quantidade bem pequenininha, daí eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Quando eu faço na air fryer, a minha air fryer é aquela de forno, então o meio... O sistema de aquecimento dela, não vou lembrar, não é serpentina, ela é no meio. Então, o meio ele fica mais quente. O cookie que vai ficar diretamente no quente, ele vai ficar mais moreno, tá? Todos os fornos têm isso, então você tem que se atentar a isso, tá? Se precisar virar no meio do tempo, no forno tradicional e tal. Para assar, forno pré-aquecido a 160 graus por 10 a 12 minutos. Vai depender da potência do seu forno, tem que ficar de olho. Pode deixar só 10 minutos. Se tiver muito forte, você pode diminuir para 150. Forno é teste, não importa qual receita seja, você nunca vai conseguir exatamente do mesmo jeito, com o mesmo tempo e a mesma temperatura, porque varia muito de forno para forno. Então eu recomendo fazer testes, tá? Principalmente se você for vender. Se você não tiver uma balança para poder pesar, você pode pegar, por exemplo, a xícara medidora, né? Você ajeita certinho. A xícara medidora de 1/4 vai dar um cookie de 80 gramas mais ou menos. Daí fica ao seu gosto, independente do tamanho, o cookie dá certo. O que vai mudar um pouco é o tempo de forno, então sempre tem que ficar de olho, porque muda, mas não é tanto assim. Não é tipo de 10 minutos para 15. Então tem que ficar de olho. A meia receita rende 10 cookies de mais ou menos 50 gramas. Só que você vai pesando elas entre 50 e 55 para poder dar essa quantidade, tá? Eu peso aqui entre 54 e 55 cada bolinha. Você pode congelar esse cookie também. Você pode fazer vários de uma vez, colocar na forma, pôr para congelar. Depois que congelar, você ensaca. Para quando você precisar, pode tacar congelado mesmo no forno, na air fryer e assar, que vai estar tudo certo. E tá pronto. Basicamente isso. Eu usei papel manteiga dessa vez, era o que tinha aqui em casa, que eu quero acabar com ele logo. Mas se você for ver, o vento faz o papel dar uma mexida, né? Então ele fica mexendo, ele acaba subindo em cima do cookie. Não tem grandes prejuízos no sabor, é mais no visual mesmo, principalmente para quem vai vender, se quer um negócio muito bem padronizado. Mas você pode usar a manta teflonada, você pode usar também tapete de silicone. Dependendo da sua forma, se é uma forma de teflon, você pode também usar ela sem nada. Então é isso, tudo muito simples, muito fácil, é só misturar tudo e colocar pra assar, não tem muitos segredos. E daí eu vou mostrar pra você, eu assei a 160 por 12 minutos, o outro eu assei a 150 por 12 minutos, tá? Esse foi o que eu assei a 160 e esse foi o que eu assei a 150.
Tá vendo? Eu não gosto tanto de cookie moreninho desse jeito. Eu acho que fica com um pouco de gosto de queimado. Mas ele não tá muito assado. Olha a parte de baixo dele como tá. Ó como ele tá macio. Já faz algumas horas que eu assei, ele já tá frio. Ah, uma coisa muito importante, pelo amor de Deus, não posso esquecer. Assim que o cookie sair do forno, ele está mole. Não quer dizer que ele está cru. Você tem que esperar ele pelo menos uns 5 minutinhos para ele vai dar uma firmada. E aí, então, você pode tirar ele, remover e colocar numa gradezinha para esfriar, tá? Não mexa no seu cookie assim que ele sair, ele vai estar mole. Vai estragar todinho ele, tá? Aqui o cookie de 150. Tá vendo? Ó. Então, aí vai da preferência no 150 a 155 por 11 minutos, talvez seja o ideal para essa minha air fryer. Por isso que eu falo que você tem que ir testando, né? E aí, outra coisa que eu vou mostrar. Lembra que eu falei o meio que queima mais? Aqui, a diferença da cor. Esse é o meio e essa é a lateral, tá? Aí, esse aqui é o que assou a 150, tá vendo? Esse foi o cookie do meio e esses foram os cookies da lateral. Então, dá um pouco de diferença. Dá diferença no forno também. No forno que eu usava no Japão, eu virava depois de uns 8 minutos, mais ou menos, a hora que essa parte da frente, ela ficava moreninha. Não, acho que era essa parte de trás. Acho que agora eu não vou lembrar. Quando um dos lados, assim, ficava moreninho, eu virava pra poder ficar um pouco mais uniforme a cor. Então, você faz o teste aí na sua casa e vê como que fica. Esse cookie, ele dura pelo menos 10 dias, num pote com tampa, sem bater luz direta, sol, calor. Congelado, ele dura entre 1 e 3 meses, dependendo se o seu congelador ele é mais fraquinho ou ele é bem forte. Eu tive que parar porque os cachorros não paravam de latir e tava ficando cada vez mais alto. Enfim, já não lembro mais o que eu tava falando, mas é basicamente isso. Pra você que vai fazer pra sua casa, é simples desse jeito. Agora eu vou dar algumas dicas pra pessoa que quer começar a vender cookies. Padronização é uma das coisas mais importantes, tanto pela satisfação do seu cliente, quanto pro seu serviço ficar um pouco mais fácil também. Como vocês puderam ver, eu fiz na xícara, mas se você vai fazer uma quantidade de 1, 2 receitas, não tem problema. Mas quando você vai fazer, por exemplo, 3, 4, 5 receitas, vou dar um exemplo. Você coloca na xícara a farinha, né? Em uma você aperta um tanto e vai dar 170, no outro vai dar 160, ou vai dar 175, 180. Para uma receita, essa quantidade não faz muita diferença, mas quando você vai fazer várias receitas, essa diferença pode pesar um pouco, principalmente os ingredientes que são em menor quantidade. Então, o que eu recomendo para quem vai vender, compra uma balança, não é muito cara. Essa eu comprei, foi na Shopee ou foi no Mercado Livre. Ela é muito boa e super supre a necessidade para poder trabalhar, tá? Padronizar a receita, padronizar o cookie, a bolinha quando você estiver fazendo, porque tem que ser padronizado. A não ser que você venda por peso, a pessoa ela vai comprar um, vai comprar 2, vai comprar 3, ela vai se sentir um pouco enganada se ela vai pegar um desse tamanho e um desse tamanho. Você concorda comigo? Então você não precisa ser assim metodicamente certo, 0,000. Pode ser aproximado 1 grama para mais ou para menos num cookie de 50 gramas, não vai fazer tanta diferença, mas não dá para ter 1,40, 1,50, por exemplo, porque daí a diferença já é grande, né? Esse cookie, ele pesa 50 gramas assado. Para eu chegar nele assado, 50 gramas, a bolinha dele eu peso com 54, 55 gramas, porque todas as coisas que você cozinha, que elas vão no fogo, elas perdem umidade, elas diminuem um pouco o peso delas. Nesse caso do cookie, eu fiz alguns testes e para chegar em cookies de aproximadamente 50 gramas, eu coloco 55, tem dado certo. Se você quiser fazer, esse não é o cookie, aquele cookie que tá na moda do New York Style Cookie, aqueles cookies altos que são bem molinhos por dentro. Esse é um outro tipo de cookie, um cookie mais tradicional. A vantagem desse cookie é que o custo dele é muito baixo, é muito fácil de fazer, você consegue agir dos dois jeitos, tanto quanto eu recebi uma encomenda para hoje à noite, não, para hoje à noite é muito ruim de pegar, para amanhã, ou eu quero fazer em grandes quantidades para congelar, ele serve aos dois, tá? Você pode congelar, mas você não tem a necessidade, você pode simplesmente bolear ali o seu cookie e já pôr para assar, porque o resultado é praticamente o mesmo dele congelado e não congelado. Então você consegue tanto pegar encomendas de última hora, quanto fazer vários sabores e deixar ali congeladinho para quando sair o seu pedido, você só assar e entregar.
tá? O custo dele é baixo porque ele vai margarina, ele não vai manteiga. A textura fica levemente diferente quando você usa manteiga. Pode usar, olha aí na sua casa, faz o teste. Existe uma diferença, mas talvez para você essa diferença não seja uma diferença tão alta no preço e vale a pena no resultado final. Enfim, é teste. Quando a gente quer vender um produto, a gente tem que fazer algumas receitas em casa para testar forno, para ver o preço, quanto tempo demora. São várias coisas que tem que ser feitas quando a gente vai começar a vender um produto. Tem que fazer para poder testar a embalagem, enfim, são muitas coisas. Então, de qualquer forma, se você quiser usar manteiga para fazer o cookie, pode usar manteiga. Você tem que deixar ela fora da geladeira até ela ficar um pouco mais molinha, tá? Senão ela não vai misturar muito bem com o açúcar nesse primeiro momento. Você pode fazer na batedeira. Quando eu faço de bastante quantidade, eu uso a batedeira. Eu quis fazer agora assim com a espátula e uma bacia para você ver que você pode começar com muito pouco. Você não precisa ter um instrumento, vários instrumentos para começar a fazer para vender. Quando você for fazer o cookie na batedeira, você vai usar a pá. Você não vai usar o batedor de clara em neve, você usa a pá, que você não precisa agregar ar, é só para misturar todos os ingredientes, tá? O ovo, se você baixou o PDF, você viu que a receita tá 2 ovos ou 100 gramas. Cada ovo, dependendo do tamanho dele, tem entre 42 e 55 gramas, depende se é o mini, se é o jumbo, tem mais ou menos essa variação. Então, por exemplo, se um dia você faz a receita e você faz com um ovo mini, no outro dia você faz com um ovo jumbo, por exemplo, vai dar diferença. Como eu disse, se você faz em casa, não tem problema, mas para quem vai vender, é um pouco mais complicado, porque se der errado a receita, você vai perder insumo, vai tomar prejuízo. Então, eu aconselho a pesar o ovo. 50 gramas dá um ovo grande. É que os ovos da minha região, todos os que eu comprei até hoje, eles são um pouco pequenos, então eu acabo colocando 2 ovos e meio. Para você bater o seu ovo, o terceiro ovo, você pode tanto colocar só um pouco da gema, que tem muitas receitas que são um ovo e uma gema, mas eu aconselho fazer como? Você bate o ovo como se fosse fazer omelete e vai pingando ele em cima da balança até dar os 100 gramas. É a maneira que eu considero mais simples, fácil. O resto do ovo é só tacar na frigideira, fritar e comer, tá tudo certo. Mas, na fórmula que você for fazer para poder saber a quanto você vai vender, se você usa 2 ovos e meio, você tem que colocar 3 ovos, porque um ovo quebrado você não vai fazer mais nada com ele. Então nunca se esqueça disso quando for precificar o seu cookie. E é isso, realmente, mesmo para vender, o cookie não tem tantos segredos assim. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar para mim aqui embaixo, que eu vou dar o meu melhor para poder responder vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você sabe que tá precisando de uma renda extra. Fala aqui pra mim qual é a próxima receita que você quer ver aqui, receitas vendáveis. Se você tem interesse nisso, deixa aqui embaixo pra eu saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!